Fala galera, vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Seja muito bem-vindo a esse espaço onde a gente fala diariamente sobre espiritualidade. E hoje eu vou responder uma pergunta muito interessante que eu recebi. Espírito transa? Será que espírito faz amor? Como é que é essa relação do mundo espiritual com a energia sexual? Será que os mentores altamente evoluídos mantêm relação sexual? Será que encostos de obsessores vampirizam a nossa energia sexual? Como é que funciona isso? Vou responder essa pergunta de uma vez por todas para você compreender, tá bom? Antes eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever caso você não seja nosso inscrito, e ao longo do vídeo vai comentando a sua opinião, o que você acha, ou dúvidas porventura que eu não respondi no vídeo, que talvez eu possa fazer uma parte 2, talvez. Não deixe também de assistir outros vídeos, fazer uma maratona, porque esse canal tem vídeo todo dia para falar de espiritualidade. Mas vamos lá. Quando a gente fala da energia sexual, uma das coisas que as pessoas muitas vezes têm na mente delas é uma aversão imposta. Isso para mim é um dos grandes problemas de qualquer coisa. Por exemplo, só de eu falar desse tema, não vai ter nada pornográfico, não vai ter nada negativo, mas só de eu falar desse tema, o algoritmo provavelmente já vai dar uma prejudicada na entrega dele. Por quê? Porque falar de sexualidade é um grande tabu. Isso é fato. Isso acontece, gente, porque a cultura, ao longo de sucessivos séculos, massacrou algo que é tão natural. Todos os tabus que nós temos, tabu com dinheiro, tabu com sexualidade, tabu com vários aspectos da vida, é uma forma de controle político, religioso, social. Então, muitas correntes espiritualistas, que são muito cheias de boas intenções, acabam fomentando os desequilíbrios sexuais, acabam fomentando a vergonha, acaba prendendo os nossos corpos, acaba... Por quê? Porque elas bebem de uma fonte. Então, se você tem um viés, por exemplo, muito conectado ao cristianismo, o espiritismo, por exemplo, é uma corrente maravilhosa, que trouxe muitos saberes espirituais aqui para o Ocidente, mas que bebe muito dessa fonte judaico-cristão e também muitas vezes acaba aprisionando os nossos corpos. E aí coloca, por exemplo, como se sexualidade fosse uma coisa restrita a espíritos mais atrasados. Então, um mentor de luz não transa, não mantém relação. Uma pessoa que tem um apetite sexual voraz está em desequilíbrio. Sabe? Isso é o que a gente vê. E aí várias vertentes. Até o Wicca, que é uma magia, que é uma religião conectada, por exemplo, com as antigas práticas pagãs do passado, tem todo esse viés cultural. Por quê? Porque surge na Inglaterra, um país protestante, se desenvolve muito fortemente nos Estados Unidos, que é um país de maioria protestante, e para ser acolhida no novo tempo, conversa com essa cultura atual. Porque se eu for parar para pensar, o berço cultural, né, a origem da Wicca, que remontam aos cultos pagãos, a sexualidade era exercida livremente pelos povos do campo. Os nossos sabás, por exemplo, o sabá, todos os sabás eu acho que tem essa abordagem, né, mais conectada aí, essa energia. O Beltane talvez seja o maior de todos, que trabalha muito essa questão da sexualidade. A Lupercalia vai trabalhar muito essa questão da sexualidade, né? Isso fica um pouco reprimido para quê? Para ser acolhido, né, aqui no Ocidente. Isso é o que acontece, por exemplo, no Reiki. Quando você começa a associar Jesus ao Reiki, para ele ficar mais tolerável aqui no Ocidente, enquanto lá no Oriente não tem nada a ver. Então, muitas vezes a gente tem que entender também, ter essa maturidade, esses olhos atentos, para entender que às vezes a forma como um sistema interpreta alguma coisa tem muito a ver com ou a origem daquele sistema ou que ele quer comunicar a um grande público. Então, muitas vertentes espirituais, vou dar um exemplo para você. Tem algumas vertentes, como a Wicca, que não fala exatamente disso, mas quase fala, que é o seguinte: sexo tem que ser com uma pessoa muito especial, tem que ser quase assim, aquela coisa assim, você tem que casar para manter relação. E é algo que eu não concordo, não penso que seja assim. Você tem que ter um cuidado, sim, com quem entra na tua casa. Então, claro que você tem que ter um cuidado com quem entra no teu corpo.
Só que assim, a gente muitas vezes deixa pessoas tóxicas na nossa vida e tem um cuidado exagerado com uma coisa que nem é tão importante assim. Eu sei que muita gente vai discordar de mim, tá tudo bem, cada um tem a sua opinião. Eu estou te dizendo que não é assim. Que muitas vezes, eu vou dizer pra vocês, tem muitas vezes que a mulher está tendo relação com o marido dela e está negativando mais o corpo do que alguém que está tendo uma relação ali com uma amizade colorida que ela tem. Você sabe por quê? Porque se ela não, por exemplo, quantas vezes, vamos ser muito honestos, infelizmente, a gente, por uma questão de relacionamento abusivo ou por uma questão cultural de que eu tenho que servir a minha esposa, eu tenho que servir meu marido, eu me submeto a uma relação sexual. Você acha que as trocas energéticas ali são saudáveis? Toda vez que você se deita com alguém sem vontade, você está violentando o seu próprio corpo. E às vezes a gente faz isso por uma questão cultural. O casamento já acabou, eu continuo. Você acha mesmo que essa energia é boa? Às vezes é muito melhor se você tem uma amizade colorida, ter uma relação com ela ali plena, livre e feliz, do que quando você está com o seu marido e não quer. Só que a gente não vê isso. Por quê? Porque a cultura não permite. Então, primeira coisa, por que eu estou dando essa volta toda? A gente tem que tirar esse peso dessa questão sexual. Parar de achar que sexualidade, parar de achar que energia sexual é uma energia ruim, é uma energia suja. Ela é tão suja como qualquer outra energia. E ela é tão importante como qualquer outra energia. Porque ela é isso, ela é energia. Ela é o que eu faço dela. A energia sexual é uma bomba atômica. Ela pode tanto destruir, como ela pode ser utilizada e canalizada para algo bom. Pensa, por exemplo, nas usinas nucleares, que podem gerar algo que vai destruir e contaminar, ou elas podem gerar luz elétrica que vai sustentar um hospital, uma cidade, vai salvar vidas. Vai trazer comodidade e conforto. Então a energia sexual é isso, é uma energia fortíssima que a gente tem e que pode ser destrutiva ou pode ser construtiva, depende do que eu faço. Então ela não é boa e nem ruim. Mas eu não estou dizendo que ela é uau, mas eu também não estou dizendo que ela é horrível. E a gente inconscientemente interiorizou que energia sexual é horrível, que energia sexual é ruim. E não é, para com isso. É maravilhoso. Existe uma escola esotérica chamada tantrismo. Tantra significa quebra, ruptura, né? Que é praticamente você se conectar com o sagrado, você ascender através da energia sexual. Os cultos pagãos do passado entendiam o poder disso e ao final das práticas sexuais tinham a reunião sexual ali, que a gente ainda hoje replica de forma inconsciente, mais puritano, através do grande rito. Quem é da magia natural sabe do que eu estou falando, que é pegar o caldeirão, né, e pegar o atame ali, e representando a união da deusa e do deus. Tudo no universo funciona na interação sexual. Pensa na luz, tem uma luz iluminando esse ambiente, não tem? É um polo negativo que se conecta com um polo positivo e gera luz. O dia tem 24 horas, é uma interação do sol e da noite, né? Da luz e das sombras, trazendo fluxo. Então a gente tem que ter por exemplo, a vida, eu inspiro e expiro. Para que eu esteja viva, minha mãe teve uma relação sexual com alguém. E dessa união sagrada nasceu eu. Como é que algo que gera vida pode ser ruim? Aprende isso, gente. Quebra esses conceitos estúpidos de achar que a energia sexual é ruim. Ela é boa. Tão boa quanto qualquer outro sistema. Vai depender do que eu faço com ela em primeiro lugar. Então, quebra isso. É difícil porque tem um monte de coisas, mas trabalha essa questão, tá? Segundo ponto, espíritos não têm corpos físicos, então é claro que a interação deles é distinta da nossa. Eles não têm um órgão sexual, mas eles têm um chakra básico. Eles têm uma ligação. Os espíritos, eles também trocam energia. Tanto que os espíritos ainda mais atrasados e ainda muito conectados às necessidades do corpo físico, eles ficam em locais como motéis, prostíbulos, espaços de sexo para vampirizar a energia sexual daqueles ambientes. Tanto fazendo uma asepsia do astral daqueles locais, quanto se nutrindo daquela energia. Porque para eles ainda é uma necessidade básica. Tá? Não que eles não vão ter um orgasmo como nós temos, porque eles não têm corpo físico para isso. Mas as energias vão equilibrar o chakra básico deles.
Claro que como é uma energia que vem de uma forma negativa, então ela não vai sustentar por muito tempo. Mas esses espíritos, eles se satisfazem momentaneamente naquele processo. À medida que o espírito vai se desprendendo do campo energético, das necessidades humanas, porque um espírito que desencarna há pouco, ele vai ter necessidade de tomar água, mesmo sem não tendo mais estômago, ele vai ter necessidade de dormir, ele vai ter necessidade de comer, né? E eles vão pegando essas energias ali nos espaços para poder, como é que eu posso transformar isso em palavras para vocês? Se equilibrar momentaneamente. E à medida que eles vão se desacoplando da energia física, porque é todo um processo, né? É um processo de lapidação, eles vão se desprendendo dessas necessidades. Porém, a necessidade do contato, porque, por exemplo, quando a gente mantém relação com alguém, a gente troca as nossas energias com ela. E isso é uma necessidade do espírito também. Tanto que não é só o físico, o sexo em si, ele tem uma questão muito, muito energética também, né? A pessoa, ela sente falta. Você pode, por exemplo, ficar muito tempo só na masturbação, mas em algum momento você vai sentir a necessidade de ter essa troca com outra pessoa, essa troca energética. E isso é do espírito, não é do corpo. O tesão é do corpo, o orgasmo é do corpo, mas a troca energética é do espírito. E isso mesmo os espíritos superiores continuam tendo, só que não da forma como a gente tem. Eles se harmonizam e se equilibram. Então, através da conexão sexual que se dá numa esfera distinta, eles trocam essas energias. Muitas vezes até a nível mental. Então, eles se conectam aura a aura, campo a campo. Não tem toda aquela questão do sexo em si, mas a troca energética ela continua acontecendo. E enquanto na matéria, gente, tá tudo bem viver. Essa é uma das coisas mais gostosas da matéria, inclusive, tá? Que a gente tem que aproveitar. Tudo aquilo de bom que tem, comer bem, descansar, sorrir, brincar, se conectar com as pessoas, que só existe nesse plano dessa forma, existem nos outros planos de outra forma, deve ser aproveitado. Quando você tomar uma água geladinha, aproveita. Quando você comer algo gostoso, aproveita. Quando você estiver mantendo uma relação sexual com alguém, aproveita. Isso também é muito importante. Isso também vai ajudar vocês no seu caminho, no seu processo, na sua espiritualidade. Faça isso e eu tenho certeza que você vai experienciar muito melhor esse processo encarnatório. E entenda que está tudo bem vivenciar isso. E isso continua de outras formas nos outros planos. Então, respondendo objetivamente as perguntas, eu consigo ter relação... Os espíritos, eles têm relação sexual? Tem. Não da forma como a gente tem. De uma forma até mais pura, mas que você pode, inclusive, vivenciar aqui também. Quando você estiver mantendo uma relação sexual com alguém, uma das recomendações que eu te dou, uma das coisas que eu te oriento, por exemplo, é aproveitar. É não ficar focado só no corpo físico. Então, acaricie a sua parceira, acaricie o seu parceiro, sinta o gosto do beijo dele, deite, sinta o bater do coração dele, troque energias verdadeiramente com ele. E você vai ver o quanto que a sua experiência vai transcender, porque é assim que os espíritos fazem, os espíritos superiores. Os espíritos que ainda estão ligados à matéria acabam se relacionando com o sexo muito parecido com a gente. Mas os espíritos evoluídos, eles têm essa troca da mesma forma. E a gente pode aprender com eles a vivenciar uma sexualidade mais sagrada aqui e agora, tá? Eu acho que eu tentei resumir isso aqui, porque é um assunto que eu podia falar horas e horas e horas, mas eu acho que já deu para dar pelo menos um norte aí para vocês, né? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam disso, se tem alguma dúvida, qualquer coisa eu posso estar trazendo aí uma parte 2, talvez. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!